Tem uma pergunta que a maioria dos adultos brasileiros nunca fez em voz alta, mas que carrega um peso considerável quando finalmente aparece. Por que ninguém me ensinou isso antes? Não estamos falando de algo obscuro, técnico ou reservado a especialistas. Estamos falando de como funciona o rotativo do cartão de crédito, de quanto custa financiar um carro em 60 parcelas, de por que o dinheiro parado na poupança perde valor todo mês, de conceitos que afetam decisões reais todos os dias na vida de praticamente qualquer pessoa que trabalha e recebe um salário no Brasil. A escola teve 12 anos com você. 12 anos de presença obrigatória, currículo estruturado e avaliações regulares. E nesse tempo, ela encontrou espaço para muita coisa. Só não encontrou para isso. Esse não é um vídeo de reclamação, é um experimento. Vamos imaginar juntos como seria o Brasil se essa conversa tivesse acontecido, dentro de uma sala de aula, antes que a vida adulta chegasse com as contas e sem o manual. E no caminho, vamos entender por que ela nunca aconteceu. Porque a resposta para essa última pergunta explica muita coisa que vai além da escola. Deixa o like se isso já faz sentido e fica comigo até o final, porque a parte mais incômoda desse vídeo não é sobre o sistema, é sobre o que você faz a partir de agora. Então vamos fazer esse experimento, não como exercício de nostalgia ou de raiva retroativa, mas como forma de entender o tamanho real do que ficou faltando. Imagine que aos 14 anos, no lugar de mais um conteúdo que você esqueceu antes da prova seguinte, um professor tivesse dedicado algumas aulas para explicar como funcionam os juros compostos, não a fórmula, o conceito. Que R$200 investidos todo mês a partir dos 18 anos produzem um resultado completamente diferente de R$200 investidos todo mês a partir dos 30. Que a diferença entre começar cedo e começar tarde não é proporcional, não é o dobro, não é o triplo. Em alguns casos, é 10 vezes mais. Que o tempo não é apenas uma variável nessa equação, é a variável mais poderosa que existe, e que nenhum salário alto compensa completamente o tempo perdido. Esse conceito pode ser ensinado em 2 aulas para qualquer aluno do ensino fundamental. Não exige cálculo avançado. Exige apenas que alguém considere importante o suficiente para entrar no currículo. Agora imagine que aos 16 anos, antes de qualquer contato com crédito, você tivesse entendido como funciona o cartão de crédito brasileiro. Não o cartão em si, a armadilha que mora dentro dele. O Brasil tem o juro rotativo mais caro do mundo. Em alguns períodos, passou de 400% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$1.000 não paga integralmente pode se transformar em R$5.000 em menos de 2 anos, sem que você tenha comprado mais nada. Significa que pagar o mínimo da fatura não é uma solução. É a continuação elegante de um problema que vai crescer enquanto você dorme. Uma geração que entendesse isso aos 16 anos se relacionaria de forma completamente diferente com o primeiro cartão. Não porque virasse uma geração de pessoas sem prazer ou sem consumo, mas porque saberia exatamente o que está assinando antes de assinar. E imagine que aos 17 anos, antes de sonhar com o primeiro carro, você soubesse a diferença entre um ativo e um passivo. Que um carro financiado em 60 parcelas não é um investimento. É um passivo que desvaloriza, que gera custo fixo todo mês e que compromete uma fatia considerável da renda num momento em que essa renda ainda está sendo construída. Que existe uma diferença entre comprar algo que gera valor e comprar algo que consome valor. E que confundir as duas categorias é um dos erros mais caros e mais comuns da vida adulta brasileira. 3 conceitos: juros compostos, crédito rotativo e a diferença entre ativo e passivo. Todos eles podem ser ensinados em um semestre para qualquer adolescente com ensino fundamental completo, sem laboratório, sem equipamento especial e sem formação específica, além de um professor disposto a considerar que isso importa mais do que o conteúdo seguinte do livro didático. A pergunta que fica é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Quantas decisões da sua vida adulta
teriam sido diferentes se você soubesse disso aos 15 anos? Pensa numa sala de aula de escola pública brasileira. 30 alunos, em média. Uma professora sobrecarregada com conteúdo que precisa ser cumprido até o fim do bimestre. E nessa sala, nesse mesmo ano, alguns desses alunos já estão trabalhando informalmente para ajudar em casa. Outros já estão sendo incluídos nas dívidas da família sem entender como. E todos eles, sem exceção, vão virar adultos que precisarão tomar decisões financeiras reais, com dinheiro real, consequências reais e sem nenhum preparo formal para isso. Agora multiplica essa sala por um país inteiro. O Brasil forma cerca de 3 milhões de jovens no ensino médio todo ano. 3 milhões de pessoas que chegam à vida adulta sabendo resolver equações de segundo grau, identificar figuras de linguagem e dissertar sobre a Guerra do Paraguai, e que chegam sem saber o que acontece quando pagam só o mínimo da fatura, sem entender por que a poupança perde para a inflação, sem ter a menor ideia de como separar as finanças do negócio das finanças pessoais antes de abrir o primeiro CNPJ. Não é uma geração de pessoas desatentas ou irresponsáveis. É uma geração que foi formada com lacunas específicas. E essas lacunas têm consequências que aparecem em 3 lugares muito concretos da vida adulta brasileira e que mudariam completamente se a escola tivesse feito a parte que deixou de fazer. A primeira é a relação com o crédito. No Brasil, a educação sobre crédito vem de 2 fontes: a publicidade financeira, que foi desenhada para você se endividar, e a própria experiência depois que a dívida já está feita. Não existe uma terceira fonte institucional que explique como o crédito funciona antes do primeiro uso. O resultado é previsível e se repete em milhões de histórias diferentes. Pessoas que recebem o primeiro cartão sem entender que pagar o mínimo não é uma solução. É o começo de um problema que vai crescer enquanto a vida segue. Que parcelam eletrodoméstico, roupa e até supermercado porque a parcela cabe no orçamento, sem calcular o que aquelas parcelas somadas estão custando em juros ao longo dos meses, que chegam ao limite do cheque especial sem saber que o cheque especial brasileiro cobra uma das taxas mais abusivas do sistema financeiro mundial. Com educação financeira, essa mesma pessoa chegaria ao primeiro cartão sabendo o que está segurando na mão. Não para não usar, mas para usar com consciência do que aquilo custa quando não é pago integralmente. Essa diferença, multiplicada por milhões de brasileiros, mudaria o comportamento de um mercado inteiro. A segunda transformação seria no momento mais valioso e mais desperdiçado da vida financeira de um brasileiro: os primeiros anos de trabalho formal. A maioria das pessoas começa a trabalhar com carteira assinada entre os 18 e os 22 anos. Nesse período, as obrigações fixas ainda são baixas, o estilo de vida ainda não foi inflado e a margem para construir alguma coisa é maior do que vai ser em qualquer outro momento das próximas 2 décadas. E é exatamente nesse período que ninguém orienta nada. O primeiro salário vai para cobrir o que ficou represado durante os anos de estudo. O segundo já vem comprometido com parcelas que pareciam razoáveis na hora de assinar. E em pouco tempo, a renda cresce, mas as obrigações crescem junto, e a janela que existia para construir patrimônio com pouco vai se fechando sem que a pessoa perceba que ela existia. Com a educação financeira, essa mesma pessoa chegaria ao primeiro emprego sabendo que aqueles anos iniciais não são apenas o começo da carreira. São o momento em que o tempo ainda está do seu lado, em que R$150 por mês investidos com consistência produzem mais do que R$800 por mês investidos 10 anos depois. Não porque haja magia, mas porque o juro composto precisa de tempo, e o tempo mais barato que você vai ter é o tempo de agora. A terceira transformação seria no empreendedorismo. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Todos os anos, milhões de brasileiros abrem um negócio. E todos os anos, uma quantidade expressiva desses negócios fecha antes de completar 3 anos. Os estudos que investigaram as causas desses fechamentos apontam repetidamente para o mesmo problema.
Não foi falta de mercado, não foi concorrência, não foi produto ruim, foi gestão financeira deficiente. O dono que não sabe se está lucrando porque mistura a conta pessoa física com a conta do negócio. O empreendedor que confunde faturamento com lucro e comemora um mês de vendas altas sem considerar que o mês seguinte é baixa temporada. O pequeno empresário que nunca calculou o ponto de equilíbrio do próprio negócio e opera no vermelho por meses sem saber. Esses não são conceitos avançados, são fundamentos, e fundamentos podem ser ensinados antes que alguém invista as próprias economias num negócio que não sabe como medir. Nem todo negócio sobreviveria. O mercado tem suas próprias leis e nenhuma formação elimina o risco. Mas a taxa de fechamento precoce seria significativamente menor. E no Brasil, onde o pequeno negócio é a base da economia real de milhões de famílias, essa diferença não é estatística. É a diferença entre uma família que construiu algo e uma família que perdeu tudo que tinha guardado. Mas até agora estamos falando de números, de taxas e de transformações em escala de país. E é fácil, quando a conversa fica grande demais, perder de vista o que está no centro de tudo isso, que não é uma política pública, não é uma reforma curricular, é uma pessoa, é uma decisão tomada sem informação num momento em que a informação ainda poderia ter chegado a tempo. Então, vamos tornar isso concreto. Lucas e Mariana cresceram no mesmo bairro em São Paulo, frequentaram a mesma escola pública, tiveram acesso às mesmas oportunidades, vieram de famílias com rendas parecidas. Não há diferença significativa de contexto entre os dois. Aos 22 anos, os dois conseguiram o primeiro emprego formal com salários quase idênticos. E é aqui que os caminhos começam a se separar. Não por sorte, não por talento, não por esforço. Por 4 aulas. No segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, a professora de matemática de Mariana fez uma escolha que não estava no planejamento oficial. Faltando 2 meses para o fim do ano, ela dedicou 4 aulas a um conteúdo que não valia nota, não caía no Enem e não fazia parte de nenhum currículo. Ela ensinou como funcionam os juros compostos, o que é um fundo de emergência, a diferença entre ativo e passivo e o que acontece na prática quando você paga só o mínimo do cartão de crédito. Lucas não teve essa professora. Teve o programa completo, as equações certas, os conteúdos oficiais. E chegou à vida adulta com exatamente o mesmo preparo financeiro que a maioria dos brasileiros. Nenhum. Aos 22 anos, Lucas recebe o primeiro salário e faz o que qualquer pessoa faria no lugar dele. O que parece natural. O que ninguém ensinou que era um problema. Cobre as demandas represadas dos anos de estudo. Compra o tênis que queria. Parcela um notebook porque a parcela cabe. Alguns meses depois, recebe o convite para um cartão de crédito e aceita porque parece útil. Em 6 meses, está pagando o mínimo da fatura. Em 1 ano, o rotativo já está trabalhando contra ele. Silencioso, constante e matematicamente implacável. Mariana, com o mesmo salário, faz uma coisa diferente logo no primeiro mês. Não porque seja mais disciplinada por natureza, porque alguém explicou para ela, antes que o dinheiro chegasse, o que fazer quando ele chegasse. Ela separa 10% antes de pagar qualquer outra conta. Entende que o parcelamento sem juros do notebook embute um custo invisível no preço à vista e espera até ter o dinheiro. Quando o convite do cartão chega, ela aceita, mas sabe exatamente o que acontece se não pagar o total da fatura. Aos 35 anos, Lucas tem o salário que 10 anos de trabalho construíram. É um salário melhor do que o do começo, mas não sobrou muita coisa além dele. As parcelas foram se renovando. Os imprevistos foram consumindo o que poderia ter sido guardado e a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente foi se tornando familiar. Mariana tem esse mesmo salário. E tem também algo que Lucas não tem. Uma reserva construída ao longo de 13 anos com aportes modestos, consistentes e silenciosos. Não uma fortuna, mas o suficiente para dizer não a um emprego que a trata mal.
para atravessar um imprevisto sem entrar em desespero, para ter uma margem que Lucas nunca teve. A diferença entre os dois não foi renda, não foi inteligência, não foi uma disciplina extraordinária da Mariana, nem uma irresponsabilidade do Lucas. Foi uma professora que saiu do programa por 2 meses e decidiu que seus alunos precisavam daquilo mais do que do conteúdo seguinte do livro. E aqui chegamos na parte que gera mais desconforto, porque até agora é possível interpretar tudo isso como negligência, como uma falha de planejamento, uma omissão burocrática, um tema que simplesmente nunca encontrou espaço num currículo já sobrecarregado. Mas não é isso. O Brasil passou por reformas curriculares profundas nas últimas 3 décadas. Os PCNs nos anos 90, as DCNs nos anos 2000. A BNCC, em 2017, apresentada como a maior reestruturação da educação básica brasileira em uma geração. Nesse período, o currículo foi revisado, atualizado e reorganizado múltiplas vezes. Novas disciplinas entraram. Abordagens pedagógicas mudaram. O ensino médio foi reformado. E a educação financeira, aquela que ensinaria um adolescente brasileiro a entender o que está assinando antes de assinar, nunca encontrou espaço real no programa oficial. Não por falta de proposta. O tema foi discutido, apresentado e arquivado em diferentes momentos. A pergunta que vale fazer não é por que nunca entrou, é quem, concretamente, se beneficia do fato de que nunca entrou. A resposta não exige teoria da conspiração. Exige apenas observar quem lucra com o analfabetismo financeiro em escala. O mercado de crédito consignado no Brasil movimenta centenas de bilhões de reais por ano. Parte significativa desse volume vem de aposentados e servidores públicos que não entendem completamente o que estão contratando. A taxa real, o custo total, o impacto no orçamento ao longo dos meses. As lotéricas e os jogos de aposta online que explodiram no Brasil nos últimos anos dependem de que as pessoas não entendam probabilidade aplicada. O mercado de fast fashion parcelado depende de que o consumidor não calcule o custo real por uso do que está comprando. Os fundos de investimento com taxas de administração abusivas dependem de que o cotista não saiba comparar o que está pagando com o que está recebendo em retorno. Nenhuma dessas indústrias precisa se reunir numa sala para decidir que a educação financeira não deve existir nas escolas. Não funciona assim. Funciona de uma forma mais silenciosa e mais eficiente. Há interesses econômicos suficientemente grandes para garantir que o tema nunca seja tratado como prioridade. Sempre há outra urgência, sempre falta orçamento, sempre existe um argumento técnico para adiar. E esses argumentos sempre vencem, porque do outro lado não há uma indústria organizada com interesse em que a população entenda finanças. Há apenas cidadãos individuais que ainda não sabem o que estão perdendo. Mas existe uma dimensão dessa omissão que vai além do dinheiro e que raramente aparece nessa conversa. A dívida é controle, não no sentido abstrato ou filosófico, no sentido prático e imediato. Uma pessoa endividada não pode se dar ao luxo de recusar um trabalho que a trata mal, porque o próximo boleto vence em 10 dias. Não pode esperar por uma oportunidade melhor, porque a margem para esperar foi consumida pelas parcelas. Não pode fazer escolhas baseadas em valores, porque as escolhas já estão comprometidas com obrigações que chegaram antes. A pressão financeira produz um tipo específico de docilidade, não porque as pessoas sejam fracas, mas porque quando você está sobrevivendo, questionar as regras do jogo vira um luxo que não cabe no orçamento. E um país com população financeiramente pressionada é, do ponto de vista de quem define as regras, um país mais fácil de administrar. Educação financeira não é só sobre dinheiro, é sobre autonomia, é sobre a diferença entre viver dentro das regras que outros construíram porque você não tem alternativa e entender essas regras o suficiente para decidir conscientemente quando segui-las e quando não seguir. Mas chegar até aqui com essa consciência e parar no sistema que falhou é exatamente o que o sistema espera que você faça, porque esperar que ele se corrija é uma estratégia com um custo financeiro calculável. É o custo dos anos em que o conhecimento não chegou,
e as decisões foram tomadas sem ele. E esse custo não para de crescer enquanto você aguarda. A verdade é que o conhecimento financeiro que a escola não entregou está mais acessível hoje do que em qualquer outro momento da história brasileira. Não trancado atrás de uma pós-graduação, não reservado a quem pode pagar por uma assessoria financeira, não dependente de uma reforma curricular que pode ou não acontecer na próxima década. Está disponível agora, em português, de graça ou quase de graça, para qualquer pessoa com acesso a um celular e disposição para procurar. O que varia não é o acesso, é a decisão de buscar. E essa decisão, observando como as pessoas respondem à lacuna que o sistema deixou, tende a acontecer em 3 momentos diferentes, que produzem 3 resultados muito diferentes. O primeiro é o de quem nunca busca. Cresceu sem educação financeira, segue sem ela e lida com o dinheiro usando os mesmos instrumentos que os pais usaram: intuição, hábito e o comportamento financeiro que foi absorvido em casa, seja ele qual for. Não é estupidez, é o resultado natural de um sistema que nunca forneceu as ferramentas e que também nunca criou a consciência de que elas estavam faltando. Esse grupo existe em grande número no Brasil, e não por escolha deliberada, por ausência de gatilho. O segundo momento é o de quem busca depois do golpe: a dívida que saiu do controle, o negócio que fechou, o desemprego que durou mais do que a reserva, que não existia. A dor financeira ativa uma busca que o sistema nunca provocou. Esse grupo aprende, mas paga a mensalidade mais cara que existe, aquela cobrada em dinheiro perdido, em tempo desperdiçado e em decisões que não podem ser desfeitas. É a educação financeira que vem depois do erro, em vez de antes. O terceiro momento é o mais raro e o mais valioso, é o de quem busca antes do golpe, que entende, sem precisar de uma crise para perceber, que existe uma lacuna no próprio preparo e decide fechá-la ativamente. Não porque algo deu errado, porque quer tomar decisões melhores com o que ainda está por vir. Esse grupo não precisa de diploma, não precisa de renda alta e não precisa esperar o sistema mudar. Precisa apenas reconhecer que existe algo que não sabe e decidir aprender. A questão não é em qual desses momentos você se encontra agora, é em qual deles você vai terminar. Antes de encerrar, tem algo que vale dizer, porque quase nunca aparece nessa conversa. Se amanhã você tiver um filho, uma filha, um sobrinho ou uma sobrinha em idade escolar, pensa nas 3 coisas sobre finanças pessoais que você ensinaria para essa criança, sabendo que a escola provavelmente não vai fazer isso. Não os conceitos de um livro. As 3 coisas que teriam mudado as suas próprias decisões se você soubesse aos 15 anos. Aquelas que, quando você olha para trás, percebe que fariam tudo ser diferente. Essa pergunta tem uma utilidade dupla. Ela revela o que você já aprendeu e o que ainda falta aprender. O sistema falhou. Isso é um fato documentado, repetido e conveniente para quem lucra com ele. Mas o que você faz com esse fato não é um destino, é uma decisão. Há pessoas que nasceram com as mesmas lacunas que você e as fecharam, não porque foram extraordinárias, mas porque decidiram fechá-las. Com vídeos, com livros, com erros próprios e alheios, com conversas que antes não tinham e com informações que estavam disponíveis para quem foi procurar. E há pessoas que ainda estão aguardando que o sistema conserte o que ele deliberadamente omitiu. Essa espera tem um preço, e esse preço cresce a cada ano que passa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda esse canal a continuar chegando em quem precisa dessa conversa. E se inscreve para não perder o que vem por aí, porque esse é o tipo de conteúdo que a escola não deu e que alguém precisa dar. Nos comentários deixa a sua resposta para essa pergunta. Quais são as 3 coisas sobre finanças que você ensinaria para uma criança de 15 anos, sabendo que a escola não vai ensinar? Quero ler o que você respondeu, porque as respostas aqui embaixo costumam valer mais do que muitos cursos pagos. E se você saiu desse vídeo com a sensação de que está preso num ciclo financeiro que não para de se repetir, o próximo vídeo foi feito para isso. Vamos falar sobre os 10 sinais de que você está na corrida dos ratos. E como sair dela hoje?
Porque entender que o sistema falhou é o começo. Saber como parar de jogar o jogo errado é o próximo passo. Te vejo lá.